Na escala 1:50, a gente não costuma representar muito detalhe de revestimento. Por exemplo, as paredes, se por acaso você tem uma parede de alvenaria com reboco, no caso, por exemplo, aqui poderia ser uma alvenaria com reboco, como a camadinha de reboco ela é tão fina e na escala 1:50 ficariam linhas acumuladas, a gente praticamente não veria. Então, às vezes a gente estabelece, né, uma parede mais pelas dimensões e sem tanta especificação de como ela é composta por dentro, quais são as camadas, né, se você tem revestimentos externos ou outros elementos para representar. Porém, é bastante comum que a gente represente a distinção entre o que é revestimento e o que é estrutural nas lajes. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de como a gente pode fazer isso, tá? No caso, assim, esse procedimento vai valer para qualquer situação, na verdade, assim, de qualquer elemento que você tem, então, uma espessura total, né? E dentro dela você vai ter uma série de camadas. Isso pode acontecer tanto em paredes como em lajes, e outros elementos como cobertura e membrana. Então, eu vou selecionar essa laje e aí o procedimento é sempre o mesmo. Você vem aqui nessa barra de parâmetros e na parte de estrutura você opta pela estrutura do tipo composta em camadas. E aqui já vai ter uma série de camadas já pré-configuradas pelo ArchiCAD. Então, por exemplo, eu poderia colocar... Aqui a gente tem essa laje de 26 centímetros no total, né? E ele já vem com algumas configurações. E no meu caso eu vou mostrar um exemplo que ele é bastante convencional, assim, são medidas genéricas, padrão, e que ele não está disponível aqui, mas a gente pode criar composições totalmente personalizadas. Então, para isso, nós vamos ter que habilitar essa barra de parâmetros aqui, você clica com o botão direito do mouse no topo da tela e habilita, e nós vamos entrar aqui em composições. Então, eu posso criar uma nova composição, eu posso duplicar e editar uma composição existente ou criar uma totalmente nova. Então, eu vou criar uma nova e essa composição, que é esse tipo de laje assim, genérica que a gente pode usar em anteprojeto, na escala 1:50, ela tem duas camadas. A primeira camada a gente pode colocar como um revestimento interno genérico, e ele tem 0,5 centímetros, no caso, 5 centímetros, né? 0,5 metros, que isso aqui tem metros. E a camada de baixo, ela tem ela é de concreto armado estrutural e ela tem uma espessura de 10 centímetros. Então, no total, eu tenho uma laje de 15 centímetros e aqui a gente tem a previsualização em corte e em elevação ou 3D, a aparência, né? A aparência do material, se a gente quer mudar, por exemplo, que ele tenha uma aparência de madeira, suponhamos. Você vem aqui na barra de atributos, materiais de construção, e ali você estabelece que o material genérico revestimento interno, ele tem uma aparência diferente. Aí você pode escolher a aparência, o material que for necessário, você pode escolher outras cores, etc. Tá? Então, isso vale para todos os materiais, as camadas que a gente escolher. Aqui a gente define usar com, que tipo de elemento nós vamos usar, né? Como eu comentei, a gente pode usar composições com paredes, lajes, coberturas e membranas. Nesse caso, a gente quer usar para laje, mas nada impede da gente deixar habilitado para outras situações, não vai mudar muito. O importante para nós é que isso aqui esteja habilitado, o resto não vai fazer muita diferença. Tá? Então, lembrando que você pode, né, colocar um nome específico. Eu vou chamar isso aqui de laje interna genérica. E ok. Ok. Agora eu vou aplicar essa laje interna aqui essa composição nessa laje. E aí nós já podemos ver os resultados.